Fala galera, bom dia. Dessa vez aqui tô trazendo um exercício juntando dois conteúdos que a gente viu nessas duas últimas aulas, né? Então vamos ver termometria e calorimetria no mesmo exercício. Esse é um exercício bem tranquilo, assim, a questão nível Enem, ou seja, Enem sei fazer, mas a gente consegue dar um jeito e vamos tentar resolver, né? Então, o que o exercício fala? Ele fala: quanto de calor é necessário para esquentar 500 gramas de água de menos 30 graus X para 80 graus X? Sabendo que, aí ele deu aqui a escala X, onde 120 graus X é o ponto de ebulição da água, menos 10 graus X é o ponto de fusão. E ele também deu aqui o calor latente de fusão, 80 calorias grama Gauss Celsius. Então, quando você olha assim o exercício, ele está perguntando só quanto que a calor é necessário para esquentar a água. A primeira coisa que você pensa seria simplesmente usar a forma do calor sensível, né? Q igual a mc delta T. Porém, aqui a gente já chega no nosso primeiro impasse, né? A variação da temperatura na fórmula é em graus Celsius. E a gente tem aqui em graus X. E a gente não pode simplesmente jogar e achar que vai dar o mesmo resultado. Tem que ter alguma proporção. Então, para isso, a gente vai ter que primeiro transformar em graus, os graus X para graus Celsius, né? Então, vamos aqui, deixar essa folha aqui de lado e vamos começar a encontrar esse resultado, né? Então, vou aqui desenhar de novo a escala X, onde 120 é aqui, menos 10 aqui, e aí você quer descobrir quanto que seria o menos 30 e quanto que seria o 80 graus X com relação à escala graus Celsius, né? Então aqui é 0 graus Celsius e aqui é 100 graus Celsius. E aí a gente quer descobrir o 80 e quer descobrir o menos 30, os respectivos, né? Vamos chamar esse aqui de A. Vamos descobrir primeiro quanto que vale o menos 30, né? Aí aqui é simplesmente a gente fazer aquela semelhançazinha que a gente fez daquela outra vez. Então vamos fazer essa parte por essa parte com o todo com menos 10 para menos 30, com o todo para menos 30. E aqui a gente também pode fazer a mesma coisa, 0 para A e 100 para A, tá bom? Então a gente vai fazer o todo de lá, 120 menos 30, dividido pela parte pequena, menos 10 menos 30. Isso vai ter que ser igual ao todo 100 menos A, dividido pela parte pequena, que é 0 menos A. Perfeito? Então aqui vamos resolver. 120 menos 30 vai dar 150. Aqui fica 120 mais 30. Dividido por menos 10 menos 30 vai dar mais 30. Então, dividido por 20. Igual a 100 menos A dividido por menos A. Então, esse zero eu corto aqui com esse zero. Então, a gente vai ter aqui menos 15A. Menos 15A vai ser igual a 200 menos 2A. A gente pode jogar o A para cá. Vai ficar menos 13A igual a 200. Então, o A é igual a 200 sobre 13. Perfeito? Negativo, porque tem um sinal de menos. Como era esperado, né? Como a gente desenhou aqui, a gente esperava que o A desse número negativo. Então, o A deu um número negativo. Beleza, vamos achar aqui agora o valor de B. Mesma coisa. Vamos fazer agora a gente vai pegar essa parte 120 para 10, 80 para menos 10 e aqui 100 para 0 e B para 0. Perfeito? Então, o todo de cá, 120 menos 10 sobre 80 menos 10 menos 10. Então, ou seja, o todo
para a parte do 80. E agora desse lado, o todo 100 menos 0 dividido por B menos 0. A gente chega aqui 130. 120 menos 10 vai dar mais 10, 130. 80 menos 10 dá 90. E aqui fica 100 sobre B. Corta esse 0 com esse 0. A gente chega aqui, passo B para cá, e o passo B para cá, 9 multiplicando, 13 dividindo. A gente chega aqui, o B vai ser igual a 900 sobre 13 graus Celsius. Aqui também, graus Celsius. Ou seja, então agora a gente conseguiu achar o valor de B e de A. Ou seja, a gente achou o equivalente do 80 graus X em graus Celsius, que é 900 dividido por 13, e a gente achou quanto que é o equivalente de menos 30 para graus Celsius, que é menos 200 sobre 13. Perfeito? Então agora que a gente tem esses valores, a gente pode agora simplesmente jogar no Q igual a mc delta T, né? Porém, não é assim tão simples. Por isso que a questão é nível Enem. Se fosse simples assim, não seria Enem. Então, a gente está passando do número negativo de temperatura até o zero. Quando chegar no zero, você não vai simplesmente esquentar, vai ocorrer uma mudança de fase. Então, o que a gente precisa? Vai gastar mais calor do que só o calor de simplesmente esquentar. Então, vamos fazer por etapas. Primeiro, esquentar do valor de A até zero. Ou seja, a gente vai ter que o ΔT é o valor final zero menos 200 sobre 13. Ou seja, ΔT vai ser igual a 200 sobre 13. Então, o calor nessa etapa de esquentar de A até zero vai ser o calor da primeira etapa, vai ser igual a massa, 500 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, 200 sobre 13. Ou seja, isso aqui é igual a 5 vezes 2, 10. Então, 10 e adiciona os 4 zeros dividido por 13. Então, essa é a quantidade de calor para esquentar a água de A até zero. Agora, quando chegou no zero, agora vai ocorrer a mudança de fase. Ou seja, vamos ter que usar o calor latente. Calor igual a mL. Como a gente sabe que é uma fusão agora, saindo do sólido para o líquido, ele deu no começo da questão que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Ou seja, então a gente vai ter que a massa 500 vezes 80 vai ser igual... Esse vai ser o calor da parte relacionada à mudança de fase, né? Então, 500 vezes 80 vai dar 2.000. Então, fica 40 vezes 1.000. Ou seja, 40.000 calorias. E aí, agora, a última parte do nosso exercício é agora esquentar essa água do zero até B. Então, agora o calor 2 vai ser Q igual a mc delta T, porque agora é simplesmente esquentar. Então, a massa 500 gramas vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação da temperatura, que é de B até 0, ou até simplesmente B. Então, 900 sobre 13, ou seja, 5 vezes 9, 45. Então, 45,000 dividido por 13. Entendeu? Isso aqui. Ou seja, como ele pede o calor total para esquentar a água de menos 30 graus X para 80 graus X, esse calor total é simplesmente a soma do calor 1 mais o calor latente mais o calor 2. Ou seja, vai ser
100.000 dividido por 13, mais 450.000 dividido por 13, mais 40.000. Ou seja, isso vai dar 550.000 dividido por 13, mais 40.000 calorias. Eu não vou resolver esse 13 aqui que eu tô sem uma calculadora agora, mas simplesmente vocês podem resolver aí a conta e achar que o valor exato vai dar uns quebrados, mas não tem problema. Conseguiram pegar a ideia? Então, vamos voltar aqui na questão. Ele queria quanto de calor é necessário para esquentar a água de 500 gramas de água de menos 30 graus X para 80 graus X. Ou seja, a primeira coisa que a gente teve que fazer é transformar a escala X para a escala Celsius, porque a fórmula usa a escala Celsius. Então a gente não podia simplesmente jogar esses valores e esperar que a gente encontrasse esses valores. Então a gente foi, usando os nossos conceitos de termometria que a gente aprendeu na nossa primeira aula, encontramos os valores respectivos de 80 graus X e de menos 30 graus X em graus Celsius, que foi esses valores de A e B, menos 200 sobre 13 e 900 sobre 13. E aí com isso fica fácil e é simplesmente usar os conceitos de calorimetria que a gente usou. Aí o único negócio foi ter que ficar esperto que ele só falou quanto de calor é necessário para esquentar essa água. Só que a gente tem que ficar ligado que quando ocorre a água está indo de menos 10, menos 20, por exemplo, e vai pro zero e depois esquenta para mais do que zero, vai para 5, 10, 20, 30 graus Celsius, ocorreu uma mudança, porque a água vai estar congelada em menos 30 e em 30 graus ela vai estar líquida. Então tem que ficar ligado que ocorre essa mudança de fase. Então a gente esquentou a água do valor de A até zero, achou esse calor, depois ocorre a mudança de fase do sólido para o líquido, que a gente achou o calor latente, e aí por fim a gente esquentou a água até o valor de B, que era 900 dividido por 13 graus Celsius, e aí simplesmente soma todos esses três calores e você chega no calor total. Então, tranquilo, né? Questão nível Enem, só tem que ficar ligado nos detalhezinhos, mas sem mistério, né? Com as nossas aulas e com conceitos básicos que a gente aprendeu, a gente só precisava ter um pouquinho de atenção que conseguia resolver tudo. Então é isso. Obrigado por assistirem o vídeo e dúvidas e sugestões, comentem aí embaixo.